Ok, então vou começar a gravar a partir de agora. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou professora, mestre, ah, e doutoranda. Eu vou começar a falar hoje com vocês sobre dicas, algumas dicas de alguns temas que vocês podem fazer de TCCs, de artigos e de projetos de pesquisa, um pouquinho de tudo, assim, alguns temas legais que vocês podem trabalhar. Vamos lá? Vamos começar falando? Vou começar falando um pouquinho sobre quem sou eu, um pouquinho do porquê que é que eu vou trazer esses temas especificamente, mas eu sou formada em jornalismo, e em marketing digital. Eu tenho duas graduações. Em jornalismo, eu sou formada pela PUC Campinas, em marketing digital, eu sou formada pela Anhanguera, em Anhanguera, São Paulo, e eu tenho um mestrado em linguagem, mídia e artes. É bem interdisciplinar o meu mestrado, assim. Eu consegui fazer um sanduíche, eu fiz uma viagem lá para Barcelona e também fiz bem com coisas de museus, um pouco de museus itinerantes e também fiz com David Bowie e mexi com fandom e com fanfic, deu bastante assim, bem misturado. E aí agora no doutorado é mais em ciência da comunicação, meu doutorado, já estou acabando agora em agosto, eu defendo, desse ano 2022, agora a gente está falando, em 2022 agora eu defendo o meu doutorado, e é sobre fandom e autismo o meu doutorado, então sobre neurodivergência, sobre, se vocês não sabem, eu vou dar uma faladinha um pouquinho sobre isso, vou dar umas dicas. E então, assim, eu mexo bastante com cultura pop, com o meu grupo de pesquisa, inclusive, é de cult pop, é do cult pop lá do Rio Grande do Sul, e meu doutorado é lá na Unicinos, e então é bastante disso que eu mexo. Minhas dicas vão ser voltadas, vão ser bem mescladas, assim, minhas dicas vão ser bem misturadas. Vamos nisso, inclusive? Vamos falar das dicas? Olha só, são 25 possíveis temas para o seu TCC. São temas de artigos, são temas de TCCs, são 25 temas, assim, que vocês poderiam pensar, nossa, isso é legal, assim, isso eu poderia escrever sobre isso. Poderia fazer um artigo sobre isso, poderia fazer um TCC inteiro sobre isso. E se você precisar de uma correção, precisar de alguma coisa, de uma orientação, de uma mentoria, tá aí um número que você pode ligar para o DGA acadêmico, que é uma coisa bem legal para você pedir ajuda e pedir uma correção. Vamos lá, começamos com 5 temas sobre histórias em quadrinhos, as HQs. Inclusive, você sabe qual que é a diferença entre HQ, mangá e gibi? Já vamos começar por aí. Olha só. Na verdade, tudo isso é HQ. Os três são HQs. Só que a gente chama de gibi os brasileiros porque gibis era uma gíria antiga de um quadrinho específico. É igual a gente chamar de Bombril, a gente chamar de Omo, ou sabão em pó de Omo, ou chamar de marcas específicas. Então, tinha uma marca de HQ que chamava Gibi, e a gente chama de Gibi também, os quadrinhos pequenininhos, igual da Turma da Mônica. E os mangás, a gente chama de mangá as HQs que são só japonesas, porque tem um estilo que você lê ao contrário, que tem um estilo de desenho e tudo mais, os que a gente chama os japoneses. Então, eu tenho alguns temas aqui. Quadrinhos e consumos de fãs. Você sabia que a gente tem algumas dicas de autores aqui? A gente tem a Larissa Becco, trabalha bastante com quadrinho e consumo de fãs. Lá no Sul também. Inclusive, ela fez o mestrado dela inteiro em forma de... a dissertação de mestrado dela em forma de HQ, que é super interessante, viu? Bem legal. Histórias e quadrinhos e leituras no meio educacional. Olha só, se você quiser sair um pouquinho do consumo, do marketing e já ir um pouquinho para a educação, já tem aí um tema legal para você. Histórias em quadrinho e leitura no meio educacional.
bem legal, porque o quanto a gente trabalha com HQ no meio da educação. Eu sou professora no ensino fundamental e no ensino médio, e a gente trabalha muito no ensino fundamental, as histórias em quadrinhos, então é super legal a gente mexer com esse tipo de artigo. Ó, terceira dica, a inserção do mangá na cultura brasileira. Isso é muito recorrente, gente, porque nós temos aí, por exemplo, a Turma da Mônica Jovem, que é um mangá, só que em gibi, em forma de gibi, que é um gibi, é o HQ brasileiro. Então, e aí? Como que é essa inserção? É um estudo bem legal. Ó, narrativas gráficas feitas por fãs e sua criação. Narrativas gráficas feitas por fãs e sua criação? Como assim, gente? Que são as fanzines, que são esses textos de HQs feitos por fãs. Vocês já devem ter vistos aí em vários sites as fanfics, só que as fanfics feitas por fãs, em vez de ser feitas em forma de texto, ser feitas em forma de histórias em quadrinhos. Então, são histórias em quadrinhos, só que feitas por fãs. E às vezes os fãs até cobram para poder você ler algumas partes específicas, ou então ter o conteúdo com antecipação. É muito interessante isso, e ter um estudo disso também é muito interessante. E a quinta dica: histórias em quadrinhos e suas adaptações para filmes e séries. Quais são as adaptações mais comuns das histórias em quadrinhos, dos filmes, das séries e das que estão acontecendo aí? Eu tenho várias dicas de autores que eu coloquei aí no cantinho para vocês. Vou dar uma olhada. Tenho a Vanessa Ossa, também trabalha bastante. O Rafael Bona trabalha bastante. A Sophie trabalha bastante também com esse tipo de histórias em quadrinhos aí na cultura pop, para vocês darem uma pesquisada no trabalho deles, se vocês forem realmente escrever sobre histórias em quadrinhos, viu? Então, ótimas dicas para vocês. Vamos para os próximos 5 temas? Vamos lá. 5 temas só sobre cultura pop. Gente, tem muita gente pesquisando sobre cultura pop, especialmente no Brasil, mas fora do Brasil também tem. Tem muitas coisas legais que vocês podem pesquisar sobre cultura pop. O que é cultura pop, gente? Cultura pop está em volta da gente, está em todo lugar. Cultura pop não são só os filmes internacionais, mas tem vários filmes nacionais que são da cultura pop. Então nós temos mulheres da cultura pop, nós temos roupas da cultura pop, músicas da cultura pop, nós temos várias coisas da cultura pop. Vale muito a pena. A gente tem arte pop, a gente tem comida, sabe? A gente tem tanta coisa que dá para estudar da cultura pop. É muito, muito gostoso estudar cultura pop, gente. Super, super recomendo. Então, primeira dica: o estudo de mulheres da cultura pop. Como assim, mulheres da cultura pop? Ué, mulheres aqui brasileiras mesmo da cultura pop, nós temos tantas várias. A gente não precisa só pensar da Madonna, da Britney Spears, a gente não precisa só pensar nessas divas pop, mas a gente pode pensar nas nossas mulheres aqui do Brasil. A gente pode pensar da Anitta, a gente pode pensar de todas as mulheres que são cantoras e que fazem performance, que fazem shows e aparecem na televisão e que fazem várias que são muito performáticas mesmo. A gente pode pensar só um estudo, não precisa nem ser de várias mulheres, gente, de uma mulher só a gente já consegue explorar bastante. Segunda dica: os memes brasileiros na cultura pop. Tem um trabalho de doutorado maravilhoso do Eloy Santos Vieira, que eu dou dica aqui de autor dele. Ele trabalha só os memes brasileiros da cultura pop. É muito maravilhoso esse doutorado, gente. Dou super dica. É super interessante e dá para trabalhar.
em um artigo pequenininho, você pode trabalhar 2 memes, sabe? Dá para trabalhar um meme. E como eles são abordados? Como eles são abordados dentro do Brasil e será que eles são abordados fora do Brasil também? Dá super para abordar esses tipos de temas e de memes. E memes são, sim, estudos válidos dentro da cultura pop e fora da cultura pop e dentro do meio acadêmico também. Também é super, super válido de ser estudado. E como que são esses memes, por exemplo, como que eles são abordados dentro dos fandoms? Memes de fandom também são super engraçados, são super válidos. Assim, por exemplo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já virou um meme. É uma frase que já virou um meme. É muito. E é de um fandom, sabe? É do Homem-Aranha. É muito. Já tá dentro desse meio, já tá dentro da cultura pop, tá tudo lá no meio. Terceira dica: desafios contemporâneos da pesquisa em cultura pop. Nós temos vários desafios. Quais são esses? Gente, tem várias pessoas que ainda não aceitam que estudar cultura pop é válido, que estudar cultura pop é um tipo válido de pesquisa. Infelizmente, tem gente que acha que, por exemplo, estudar jornalismo é análise só do jornal tal, do ano tal até o ano tal, uma análise específica. Gente, é claro que isso é fazer um estudo de jornalismo, com certeza, óbvio que é, mas não é só isso. E estudar comunicação não é só estudar isso. Estudar educação não é só estudar o método de ensino específico. Não, é claro que tem vários estudos, mas também estudar a cultura pop também é estudar formas de comunicação, formas de educação, formas de marketing, também tem várias, gente, também é super válido também, mas são desafios que a gente passa na contemporaneidade, com certeza. Dica 4. História da pesquisa em cultura pop. Um levantamento bibliográfico. Para quem gosta de fazer levantamento bibliográfico, tá aí uma dica de levantamento bibliográfico. E tem várias dicas de autores aqui que eu já vou citar. A Adriana Amaral, ela é a professora líder da pesquisa, professora da pesquisa do grupo de cultura pop, do Cult Pop, da Unicinos. O Eloy, que eu já falei, a Lara Ferraza, a Beatriz Blanco, a Estela Mendonça Caetano. Inclusive, essas últimas falam bastante de moda, e que é minha última dica. A minha última dica é dica 5 nesse tema da cultura pop, é de moda, performance e cultura pop. Para quem gosta bastante de estudar moda, nossa, moda está muito envolvida na cultura pop, muito envolvida. Por que eu coloco performance aí? Porque a pessoa, quando tá vestindo uma roupa, ela tá performando, sabe? A pessoa, quando veste a roupa de rock porque gosta muito de uma coisa de rock, ela tá performando. Quando veste a roupa do anime que ela gosta de assistir, ela tá performando para aquele anime que ela gosta bastante. Então é muito, muito envolvente, é um tipo de performance, querendo ou não. Então, gente, essas são minhas 5 dicas sobre temas sobre cultura pop. Tá aí. Vamos passar para o próximo? 5 temas sobre estudos de fãs, sobre fandom. Primeiro de tudo, você sabe o que é fandom? Se você não sabe, você já está um pouco atrasado, porque fandom já existe, ó, desde 1960 já existe fanfic, já existe fanzine, já existe fanart, já existe o fandom, assim, né? Então, o que é fandom? Fandom é a junção da palavra fã com kingdom. Então, é fã mesmo e kingdom de reino, em inglês. Então, é reino dos fãs. Então, é onde os fãs se reúnem. Então, o fandom é o grupo de fãs de Harry Potter, o grupo de fãs de Star Wars, o grupo de fãs de Senhor dos Anéis, o grupo de fãs de séries específicas. E todos esses fandoms têm nomes também. A maioria desses fandoms tem nomes. Então, o fandom de Harry Potter são os Potterheads. O fandom dos livros, os fandoms de livros, por exemplo, de quem ama ler, são os bookstans, por exemplo, os bookstans, né? No caso.
Tem vários nomes para fandoms. Então, isso que é fandom, é ser fã de alguma coisa. Inclusive, gente, você ser fã de futebol, sabe? Gostar muito de futebol, também você está inserido dentro do fandom de futebol, viu? De fandom de algum esporte também, você está inserido dentro disso. Você ser de um fã-clube e tudo mais, tá dentro desse meio também, viu? Os autores que mais trabalham fandom fora do Brasil é o Jenkins e o Duffet, não sei se eu pronuncio corretamente, mas são os dois que mais trabalham. Mas aqui dentro do Brasil nós também temos muitos autores que trabalham fandom, muitos autores. Eu estou trabalhando fandom, mas eu estou trabalhando fandom de uma forma bem inclusiva no meio do autismo, né? Mas nós temos a Vargas, Sanseverino, a Giovana Carlos, que trabalha com o fandom de literatura, que é bastante amplo também. Todos os outros que eu estava falando até agora, inclusive, também trabalham com cultura pop, também trabalham fãs, geralmente. A maioria deles trabalham fãs, viu? E, inclusive, a Adriana Amaral, que eu estava comentando, ela foi a primeira que trabalhou fandom no Brasil. Inclusive, ela foi. Mas vamos lá, vamos para as dicas de fandom, de estudo de fãs, né? 5 dicas sobre estudo de fãs. Primeira dica: o que é cultura de fãs? Nossa, gente, nós temos uma vasta bibliografia sobre isso. O que é cultura de fãs? Nós temos uma bibliografia assim enorme. Vocês podem fazer um levantamento bibliográfico sobre isso, sobre a cultura de fãs. O que é? O consumo dos fãs, a performance dos fãs, o que é a cultura dos fãs, o que é. Vocês podem falar bastante, tem muitas coisas para falar assim, sobre cultura de fãs. Tem sobre os eventos de fãs, tem sobre eventos online, eventos presencial, evento. Só de evento, vixe, tem tanta coisa. Tem até a Comic Con, que tem a Comic Con aqui no Brasil, que é uma das maiores, é a segunda maior Comic Con, é a do Brasil, que se chama CCXP, que tem lá em São Paulo. É bem grandona mesmo, ela é bem grande. Segunda dica, como é o cenário de estudo de fãs no Brasil? Esse é legal. Como é o cenário de estudo de fãs no Brasil? Porque a gente tem o cenário dos fãs, tem muita gente que pesquisa como que é o cenário de fãs no Brasil, mas o estudo de fãs, o estudo acadêmico dos fãs, como são que tipo de coisas são estudadas sobre o estudo de fãs no Brasil? Quem são as pessoas que estudam? O que elas pesquisam? O que está faltando? O que não tem de pesquisa e o que tem de muita pesquisa? Quais são as lacunas? Eu acho que isso é legal de também pesquisar. Terceira dica, a história do fandom, um levantamento bibliográfico. Então, de novo, para quem gosta de fazer levantamento bibliográfico, historiográfico, pesquisas de história de fandom, história do fandom. Então, toda a época lá de 1960, lá do fandom de Star Trek, primeiras fanzines, primeiras fanarts, levantamento histórico super legal, assim, pode fazer um levantamento histórico que é muito bom. Quarta dica é super aberta, a minha quarta dica, ó, como se porta o fandom de taranã, no Brasil. O que é esse taranã? É como, por exemplo, vou dar uma dica, é como eu gosto muito de Star Wars, por exemplo. Então, como se porta o fandom de Star Wars no Brasil? Você pesquisa como se porta o fandom, como são os fãs, como é a interação dos fãs de Star Wars no Brasil. Então, como são encontros de fãs de Star Wars? Quando tem lançamento de filme de Star Wars no Brasil, como que são as pré-estreias? Tem bastante gente que vai de cosplay? Tem bastante gente que vai na pré-estreia, meia-noite? Ou não é muito assim? E como que é, então, como se porta o fandom de uma série, vamos ver, de Stranger Things, da série de Stranger Things aqui no Brasil? Como se porta os fãs de Stranger Things no Brasil? Os fãs de Stranger Things são muito raros, vamos supor aqui, assim. Mas é claro que não, né? Tem bastante fã de Stranger Things também.
Ou então, como se porta o fandom de Sense8 no Brasil? Porque sabia que o fandom de Sense8 foi tão grande no Brasil que eles vieram para o Brasil e gravaram cenas aqui no Brasil. Foi muito grande, assim, o movimento do fandom no Brasil foi muito grande. Então, é legal a gente saber como que é o movimento de cada fandom no Brasil, assim. É interessante. A quinta dica, a venda de produtos não originais dentro dos fandoms, os produtos pirateados, entre aspas, porque eles são pirateados, mas na verdade eles foram produzidos pelo fã, de fã para fã. Então, como que é essa venda? Se foi produzido de fã para fã, ela é ilegal, entre aspas? Essa venda é ilegal? Ou não é ilegal, porque o fã não está tomando, falando que é dele, esse objeto é dele, está falando já que o objeto é do, do, do produto midiático. Então, como que funciona isso? Como quando um fã produz uma varinha do Harry Potter para vender, ele não está falando que essa varinha é dele, ele está falando que essa varinha é do Harry Potter, mas ele está vendendo, não é uma varinha original. Então, como que funciona isso? É legal também para quem faz direito, para essa legalidade, como funciona, ou até mesmo para quem faz marketing na venda de produtos e tudo mais, é bem legal. Próximos 5 temas, vamos lá. 5 temas sobre música. Eu sugiro de autores a Carol Govari, que ela é ótima, ela é doutora em rock, praticamente, e a Virginie Castilho, ela estudou K-pop, muito bom. E eu também sugiro um podcast do Diva Pop, ótimo podcast. Primeiro tema, consumo de música via streaming versus consumo de música via CD. É muito legal saber o quanto isso está aumentando, o quanto está diminuindo e tudo mais. Segundo tema, o ativismo no meio dos fãs de K-pop. Isso é um tema que está sendo muito debatido atualmente. Eu estou vendo alguns artigos saindo, mas ainda não está crescendo tanto no meio dos artigos. Só estou vendo vários debates sobre isso, né, no Twitter e tudo mais, mas eu vejo alguns artigos saindo, assim. O pop punk e a cultura pop. Muito legal debater sobre isso também. Para quem gosta de pop punk, e também assim o quanto que ele cresce no meio da cultura pop. Quarta dica, o cenário do rock dos anos 80 no Brasil, levantamento histórico. Levantamento histórico, às vezes vocês nem precisam pegar no Brasil inteiro, mas peguem uma região do Brasil. Qual foi o levantamento histórico dessa região nos anos 80? Quais foram as bandas que surgiram e tudo mais? Faz um levantamento histórico, super legal também. Quinta dica, criação de um idol através das postagens no Instagram. Também super legal essa dica, assim, como que as postagens fazem com que um idol cresça. Como que as postagens fazem com que uma pessoa fique famosa. Últimas dicas que eu vou trazer hoje são 5 temas sobre neurodiversidade. Você sabe o que é neurodiversidade? Neurodiversidade são pessoas que não são neurotípicas. A pessoa que é neurodiversa não é neurotípica. Então, o neurodiverso pode incluir pessoas com depressão crônica, pode incluir pessoas autistas, pode incluir pessoas com TDAH, pode incluir vários gêneros diferentes, assim, do meio da neurodiversidade. Então, vamos às dicas de autores. O Pericinoto, Whitman, Henriques, Ortega, Oru, vários falam de diferentes, de autismo, assim, diferentes. Também, não só, mas da neurodiversidade em geral. Primeira dica. Por que diversidade e inclusão importam? Essa pergunta é super importante, não só assim, dá um mega artigo, mas também dá uma dissertação de mestrado, assim, por que a diversidade e a inclusão importam? Importam aonde? Importam em séries, importam em filmes, importam em livros, importam em tudo. Por que isso importa? Por que a diversidade e a inclusão importam? Ponto final. Segunda dica, o que é a neurodiversidade? Um levantamento bibliográfico. Porque a neurodiversidade é um termo muito novo ainda, e foi uma neurodiversa que cunhou esse termo. Então, o que é essa neurodiversidade? O que é isso?
Terceira dica: como é feita a inclusão de autistas com as metodologias do novo ensino médio? Não só a inclusão de autistas, mas a inclusão de neurodiversos mesmo. Como que é feita essa inclusão com novas metodologias do novo ensino médio? Esse novo ensino médio trouxe muitas diferenças. Então, como que é feita, gente, essa inclusão? Isso é bem legal para quem é da área da educação, viu? Quarta dica: o símbolo do autismo versus o símbolo da neurodiversidade. Uma análise, porque o símbolo do autismo tem várias pessoas que falam, né, que é um quebra-cabeça. E o símbolo da neurodiversidade é esse que vocês estão vendo no slide, que é o símbolo do infinito com várias cores. Então é complicado, é bem diferente e tem várias simbologias diferentes. Então é uma análise com relação a isso, é muito interessante. E a última dica é o autista como comunicador, porque uma das maiores dificuldades do autista é a comunicação, mas tem vários autistas que são comunicadores. Então, isso é muito interessante de fazer um debate, gente, muito interessante de trazer como debate o autista como comunicador. Muito bom. Gente, essas foram todos os temas de hoje, os últimos 5 temas de hoje que eu queria trazer. Todos os temas de hoje são só propostas, obviamente, propostas que vocês poderiam escrever de TCC, de temas de artigos e tudo mais, e eu gostaria muito de que vocês tomassem isso com muito carinho e tomara que vocês tenham gostado. Então, abraços para vocês. Tchau, tchau. Ótimo. Agora, ainda com o mesmo vídeo, eu vou gravar 5 minutos de cada um desses 5 temas. Certo? Porque depois eu não sei como parar e começar de novo. Eu vou enviar tudo de uma vez. Eu vou só usar meu cronômetro aqui. Aqui, iniciando. Vou usar os meus slides aqui como base. Ok, então vou começar. 1, 2, 3 e já! 5 temas sobre histórias em quadrinhos. Primeira dica: histórias em quadrinhos e consumos de fãs. Você sabia que tem várias histórias em quadrinhos que a gente podia... Não. Gente, peraí. Eu tô tão perdida que eu tô com neurodiversidade ainda na cabeça. Vamos começar de novo. Desculpa. Vamos começar de novo. Começar com 5 temas sobre histórias em quadrinhos. Começando de novo. 1, 2, 3 e já! Gente, vamos falar sobre 5 temas sobre histórias em quadrinhos. 5 temas que vocês podem fazer sobre TCCs que geram em histórias em quadrinhos. Primeira dica: histórias em quadrinhos e consumos de fãs. Como assim? Histórias em quadrinhos que geram consumos de fãs. Como que a gente fala com histórias em quadrinhos, HQs e consumos de fãs que geram consumos de fãs, que trazem consumos e que trazem performance por trás disso, que geram performance e que geram consumo. É uma dica ótima para quem gosta de escrever, quem gosta de ler HQ também. Segunda dica: histórias e quadrinhos e leitura no meio educacional. Essa é uma dica ótima para quem quem trabalha com educação, quem trabalha com meio educacional e tudo mais. Porque geralmente no fundamental a gente trabalha com os alunos a história em quadrinho. Então, como que a gente influencia a leitura com as histórias em quadrinho? Como que começa essa leitura influenciada no meio das histórias em quadrinhos? Terceira dica: a inserção do mangá na cultura brasileira. Ainda mais que agora com a Turma da Mônica Jovem, teve muita inserção do mangá no meio da cultura brasileira. O que era gibi, hoje em dia está trazendo muito mangá. Então, nós temos várias criações do mangá que era da cultura japonesa no meio da nossa cultura brasileira também. E tá tudo muito mesclado. Isso é um estudo ótimo que dá para ser feito, que é um estudo que dá para ser desenvolvido, muito legal, muito bom. Quarta dica: narrativas gráficas feitas por fãs e sua criação. Como assim essa dica?
Tem várias fanfics, várias fanarts que são feitas por fãs, criados por fãs e para fãs, que são gráficas, que são novelas gráficas, que são como se fossem HQs. E elas geralmente são pagas até. Os fãs pedem para pagar para poder ter continuidade, dar continuidade. Então, eles desenvolvem essas narrativas para poder ser de fãs para fãs mesmo. Então, os personagens não são deles, são de alguma narrativa que já existia. Então, essas narrativas gráficas, esses HQs feitos de fãs e para as fãs, valem super a pena estudar, valem super a pena serem analisados. A quinta dica sobre história, de temas de histórias em quadrinhos, temas de TCCs, temas de artigos em histórias em quadrinhos, são histórias em quadrinhos e suas adaptações para filmes e séries. Quais são as maiores histórias em quadrinhos ou as menores histórias em quadrinhos que já foram adaptadas para filmes e séries? Desde uma história em quadrinho como The Umbrella Academy, que não pertence nem a Marvel nem a DC, mas foi adaptado para a série, até o Spider-Man, né, o Homem-Aranha, que é da Marvel, que foi adaptado para vários filmes e várias sequências. Então, olha, eu tenho dicas de autores aqui para vocês. Eu indico a Sophie Anne Watcher, a Vanessa Ossa, a Larissa Becco e o Rafael Bona. A Larissa Becco, inclusive, lançou a dissertação de mestrado dela em forma de HQ, para mostrar o tanto que é possível a gente poder desenvolver, não só de forma acadêmica, mas de outras formas, a nossa escrita também. Então, rebobinando aqui para a gente lembrar, 5 temas de TCC sobre histórias em quadrinhos, 5 temas de artigos também, que pode ser de histórias em quadrinhos em HQ. Primeiro, quadrinhos e consumos de fãs. Segundo, histórias e quadrinhos e leituras no meio educacional. Terceiro, inserção do mangá na cultura brasileira. Quarto, narrativas gráficas feitas por fãs e sua criação. E quinto, histórias em quadrinhos e suas adaptações para filmes e séries. Tudo certo? Eu espero que você esteja pronto para escrever seu TCC, seu artigo, e que esses temas te ajudem a produzir alguma coisa bem legal aí, tá bom? Abraços. Aqui é a professora Mariana Benetti. Tchau, tchau. Certo, agora eu vou para o próximo. 1, 2, 3 e próximo, começou. Agora, eu vou dar 5 temas que você pode produzir o seu TCC ou o seu artigo sobre cultura pop. Isso mesmo, você não precisa produzir o seu artigo sobre uma coisa que você não gosta, você pode produzir sobre uma coisa que você gosta muito, como, por exemplo, alguma coisa da cultura pop. Então, vamos começar com 5 dicas de temas sobre cultura pop? Primeira, estudo de mulheres da cultura pop. Como assim? A gente pode pensar em estudar sobre a Anitta, por exemplo, que é uma mulher brasileira da cultura pop. A gente também pode pensar em estudar sobre a Madonna, que é uma mulher da cultura pop. A gente pode pensar em estudar sobre a Britney Spears, que é uma mulher da cultura pop. Ou pensar em estudar sobre várias mulheres da cultura pop. Um estudo de várias mulheres brasileiras da cultura pop, várias mulheres da cultura pop em geral, ou várias mulheres históricas da cultura pop também. Quais foram as influências e a importância dessas mulheres também para a cultura, para a nossa cultura. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, os memes brasileiros na cultura pop. O tanto que esses memes influenciam e são base para o nosso dia a dia, e são base para a nossa cultura e para a nossa comunicação. O tanto que eles aparecem constantemente, e não só no Brasil, mas são referências internacionais, gente. Os nossos memes são referências internacionais. Tem um doutorado que eu recomendo para quem for fazer esse tema, que é do Eloy Santos Vieira. Ele fez o doutorado só sobre memes brasileiros. E o trabalho dele está muito bom. O trabalho dele, ele fez doutorado sanduíche, inclusive, fora do Brasil. Muito interessante o trabalho, muito bom, inclusive, viu?
Tá, terceiro tema, desafios contemporâneos da pesquisa em cultura pop. Bem, gente, infelizmente, como vocês sabem, não é muito bem aceito quem quer pesquisar temas muito diferentes do que é pesquisado já no meio acadêmico, né? Daquele feijão com arroz, vamos dizer. Então, pesquisar cultura pop é muito difícil, assim. Tem várias pessoas que têm preconceito ainda, apesar de terem vários grupos que já estudam cultura pop. Tem vários grupos mesmo. Então, mas ainda assim tem vários preconceitos, infelizmente. Então, tem vários desafios da pesquisa em cultura pop. E seria legal uma pesquisa só mostrando quais são esses desafios. Quarto tema, história da pesquisa em cultura pop, um levantamento bibliográfico. Então tá aí para quem gosta de fazer levantamento bibliográfico, história da pesquisa em cultura pop. Qual que é a história toda da pesquisa, de quem gosta de pesquisar, de quem faz pesquisa em cultura pop? Qual que é a história da pesquisa em cultura pop? Desde as primeiras pesquisas até atualmente, qual que é a história dessas pesquisas? Para quem gosta de fazer levantamento bibliográfico, quem acha tranquilo, tá aí. Quinto tema, moda, performance e cultura pop. Olha só, quem gosta muito de estudar moda tá aí. Por que moda e performance estão sempre muito juntos? Porque tudo que a gente veste, a gente diz alguma coisa. Então, quem gosta muito de rock, veste uma blusa de rock, tá dizendo uma coisa, tá performando com isso. Quem gosta de um anime e veste uma blusa desse anime, tá performando também através dessa blusa desse anime. Tá dizendo sem dizer realmente. Então, é isso aí, gente. Moda e performance, tá sempre tudo muito junto. As minhas dicas de autores que eu falo com esses temas sobre cultura pop são a Adriana Amaral. A Adriana Amaral, inclusive, ela é líder do grupo de cult pop lá da Unicinos. O Eloy, que eu já tinha falado, Vieira. A Lara Ferraza, a Beatriz Blanco e a Estela Mendonça Caetano. Essas últimas, inclusive, pesquisam só moda e performance mesmo na cultura pop. E a Adriana Amaral, ela estuda basicamente só cultura pop, já faz bastante tempo. Então, só recapitulando aqui, 5 temas sobre cultura pop. Primeiro, o estudo de mulheres na cultura pop. Segundo, memes brasileiros na cultura pop. Terceiro, desafios contemporâneos de pesquisa em cultura pop. Quarto, história da pesquisa em cultura pop, um levantamento bibliográfico. E quinto, moda, performance e cultura pop. Muito obrigada, eu espero que vocês façam um ótimo trabalho. Eu sou a professora Mariana Benetti. Ótimo, gente. Eu vou fazer o próximo aqui. O próximo, 5 temas sobre estudos de fãs. Ótimo. 1, 2, 3 e pronto. Gente, 5 temas que você pode escrever sobre o seu TCC, seu artigo, sobre estudo de fãs. Você sabe o que é fandom? Só para começar, fandom é o reino dos fãs, é a junção de fã e kingdom, reino dos fãs, em inglês. Então, o estudo de fãs seria o estudo realmente dos fandoms também, e de todos esses movimentos, né, dos fandoms. Então, vamos lá para 5 dicas que você poderia escrever sobre fãs, sobre ser fãs e os fandoms, né? Primeira dica, o que é cultura de fãs? Nossa, você pode enlouquecer com isso. Você pode escrever sobre a comunicação dos fãs, a interação dos fãs, as compras, né? As compras e vendas dos fãs. Pode escrever sobre os eventos de fãs. A cultura de fãs tem muita coisa dentro. E tem muita pesquisa nesse meio. Então, você pode ir pensar em muita coisa na cultura de fãs, nesse primeiro tema, de verdade. Segundo tema, como é o cenário de estudo de fãs no Brasil? Agora, você pensar em cenário de fãs no Brasil é uma coisa, é bem amplo. Mas você pensar em um cenário de estudo de fãs no Brasil é outra coisa. O que você pesquisar, o que está sendo pesquisado, o que falta ser pesquisado, quais são as lacunas, quais são as deixas, o que mais se pesquisa, o que menos se pesquisa. Isso é interessante, fazer uma análise disso é super interessante e tá faltando, realmente tá faltando, assim, esse tipo de análise no meio.
Terceira dica, a história do fandom, um levantamento bibliográfico. Então, para quem gosta de fazer levantamento bibliográfico, tá aí. É muito bom fazer levantamento de história, levantamento histórico realmente. Então, volta lá desde 1960, a primeira fanzine, as primeiras fanarts, as primeiras fanfics. Isso, assim, que a gente tem registro, né? Assim, de mostrar mesmo, pesquisar lá de Star Trek. Nossa, uma coisa deve ser bem gostoso mesmo de fazer esse trabalho da história do fandom. Quarta dica: como se porta o fandom de alguma coisa no Brasil. Então, qual é essa coisa que você gostaria de pesquisar? Então, vamos supor, eu gosto muito de Star Wars. Então, como se porta o fandom de Star Wars no Brasil? Então, como se porta o fandom de Senhor dos Anéis no Brasil? Como se porta o fandom... O que isso quer dizer? Quer dizer que vamos supor, quando tem um lançamento de um novo filme do Star Wars no Brasil, os fãs vão na pré-estreia, eles vão de cosplay, eles vão à meia-noite na pré-estreia. Como que é? Como que funciona? Tem muitos lançamentos de jogos assim de Star Wars no Brasil, e aí tem venda esgotada aqui no Brasil e tudo mais. Como que funciona esse movimento dos fãs aqui no Brasil? Ou então, não, eu vou estudar do fandom de uma série aqui no Brasil. Como que é essas postagens brasileiras em português aqui, dessa série? Como que funciona tudo isso? Então, é como se porta o fandom de... Aí você escolhe o fandom no Brasil. E a quinta dica é a venda de produtos não originais dentro dos fandoms. Então, a venda dos produtos que foram produzidos de fãs para fãs dentro do fandom. O produto não é original e está sendo vendido. Então, tecnicamente, ele é produto falsificado ali, sabe? Mas ele não é ilegal. Ou será que ele é ilegal? Então, é legal, talvez, essa dica para quem está fazendo direito ou para quem está fazendo marketing. É bem legal, assim. As minhas dicas de autores são o Jenkins, o Duffet, Vargas, Sanseverino e a Giovanna Carlos, que pesquisa bastante fandom literário. Então, os 5 temas que eu sugeri agora foram: 1, o que é cultura de fãs? 2, como é o cenário de estudo de fãs no Brasil? 3, a história do fandom, levantamento bibliográfico. 4, como se porta o fandom no Brasil? E 5, a venda de produtos não originais dentro dos fandoms. Eu espero que vocês façam um ótimo trabalho e eu sou a professora Mariana Benetti. Muito obrigada. Gente, vou passar para o próximo. 5 temas sobre música. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Gente, vamos começar agora 5 temas de TCC que você poderia produzir, de TCC, de artigo, de dissertação. 5 temas sobre música. E esses temas você poderia desenvolver cada vez mais, desenrolar cada vez mais do jeito que você gosta, do jeito que você se sente bem. Então, primeira dica: consumo de música via streaming versus consumo de música via CD. O quanto que isso está se desenvolvendo e se desenrolando mais no Brasil, fora do Brasil. Então, as pessoas continuam comprando CD? Igual continuam comprando LP? Ou depois que lançou o CD, eles pararam de vender LP e só vendem LP para quem é realmente fã? Igual hoje em dia só vendem CD para quem é realmente fã. E tá tudo no streaming, tá tudo no Spotify, tá tudo no Deezer. É assim mesmo ou não? Como que funciona? É um tema interessante. Segundo tema. Para esse primeiro tema, eu sugiro vocês ouvirem um podcast do Diva Pop, que é a terceira temporada, episódio 11. Eu sugiro.
Segundo tema, o ativismo no meio dos fãs de K-pop. Esse tema anda sendo muito comentado no Twitter. Tem alguns artigos saindo, mas não muitos saindo nesse tema. E tem uma autora que eu sugiro para vocês lerem, que chama Virginie Castillo. Ela escreveu sobre K-pop e escreveu sobre ativismo, inclusive, no mestrado dela. Eu sugiro vocês lerem o texto dela. Ela escreveu sobre K-pop no geral. Vocês podem escolher, quando vocês forem escrever sobre esse tema, ativismo nos fãs de K-pop, vocês podem escolher uma banda de K-pop específica para falar, um grupo de K-pop para falar. Podem escolher o BTS, podem escolher ou algum bem específico mesmo, para falar sobre o ativismo especificamente, tá bom? Terceira dica, o pop punk e a cultura pop. O pop punk, gente, vocês podem falar sobre a diferença entre o pop, o punk, e aí o que era o pop punk, o quanto que influencia na cultura pop, fazer um levantamento histórico mesmo disso e falar bastante dessas diferenças, tá bom? Quarta dica, o cenário do rock nos anos 80 no Brasil. Não precisa ser levantamento histórico, né? Não precisa ser só, gente, nos anos 80, pode ser nos anos 70, pode ser... Não precisa ser no Brasil inteiro, pode ser numa região específica do Brasil, pode ser só na região sul, na região sudeste, na região norte, mas pode ser no Brasil inteiro e fazendo um levantamento histórico. Para esse tópico, eu recomendo o doutorado da Carol Govari. Ela fez um doutorado só de rock, gente. Ela é a doutora do rock. Eu recomendo muito o doutorado dela e o tema dela é bem amplo, assim, bem nesse específico de rock, gente. E o quinto tema que eu sugiro é a criação de um idol através das postagens no Instagram. Como que se cria, gente, um idol? Como que um idol fica famoso? Como que uma pessoa fica famosa através de postagens no Instagram? Não precisa ser só do Instagram, mas pode ser através de postagens no Twitter, postagens no Facebook. Mas é que hoje em dia as postagens no Instagram estão crescendo cada vez mais. E eu sugiro fazer isso porque tem vários idols que estão ficando cada vez mais famosos por causa das suas postagens. E postagens no Twitter, postagens no Instagram. E análise de postagens cria um levantamento bem legal, gente. Bem legal no artigo, no TCC. É um levantamento muito bom. Muito bom mesmo. Então, gente, os autores que eu indiquei foram a Carol Govari e a Virginie Castillo, e eu indiquei o Diva Pop também para ouvir de podcast. E os 5 temas sobre música que eu falei aqui foram, primeiro, consumo de música via streaming versus consumo de música via CD. Segundo, o ativismo no meio dos fãs de K-pop. Terceiro, o pop punk e a cultura pop. Quarto, o cenário do rock nos anos 80 no Brasil. E quinto, criação de um idol através das postagens no Instagram. Eu espero que vocês façam um ótimo trabalho. Meu nome é a professora Mariana Benetti. Muito obrigada. Ótimo. E agora eu vou para o último. Vou começar agora. 1, 2, 3 e vai! Oi, gente, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre 5 possíveis temas do seu TCC ou de algum artigo sobre neurodiversidade. Você sabe o que é neurodiversidade? Neurodiversidade é todo mundo que não é neurotípico. Então, neurotípico são as outras pessoas que não estão dentro da neurodiversidade. Neurodiversidade cabe dentro a pessoa que tem depressão crônica, que tem ansiedade crônica, que é TDAH, que é autista, que tem todos esses que estão dentro desses espectros. Então, eu vou trazer temas dentro desse âmbito para vocês, tá bom? E depois eu vou dar dicas de autores que vocês podem trabalhar também. Primeira dica de tema. Por que diversidade e inclusão importam? Esse tema já acaba com tudo. Já é um tema, assim,
de TCC, sabe? Já é um tema ótimo para uma dissertação de mestrado, inclusive. Por que a diversidade e a inclusão importam? Importam aonde? Importam no filme, importam na série, importam no livro, importam... Por que a diversidade e a inclusão importam? Por que ela é tão importante? E por que ela é tão necessária? Por que ela é um debate, uma crítica, uma análise que é super importante de ser feita? Segundo tema, o que é a neurodiversidade? Um levantamento bibliográfico. Porque a neurodiversidade é um tema muito recente e vale a pena ser estudado, vale a pena fazer essa bibliografia, esse levantamento bibliográfico de análise de explicar o que é realmente a neurodiversidade. Um artigo falando sobre isso já é super necessário também. Terceiro tema, como é feita a inclusão de autistas ou de neurodiversos, né, no geral, assim, com as metodologias do novo ensino médio. Então, esse tema é mais para quem é da área de educação, assim, e o novo ensino médio foi aplicado, assim, obrigatoriamente agora nesse ano, é muito novo ainda para bastante gente, e é legal fazer essa análise com essas metodologias novas que estão existindo, com a inclusão mesmo das pessoas neurodiversas. Quarto tema, o símbolo do autismo versus o símbolo da neurodiversidade, uma análise. Por que essa diferença? Porque o símbolo do autismo é um quebra-cabeça. E o símbolo da neurodiversidade é o símbolo do infinito com várias cores. E tem várias diferenças, gente. O símbolo do autismo pode querer dizer várias coisas que não necessariamente significam isso. E o símbolo da neurodiversidade foi criado por uma pessoa neurodiversa mesmo. Então, ele é muito mais utilizado atualmente, muito mais do que realmente o símbolo do quebra-cabeça, que já está muito mais obsoleto. Então, dá para fazer uma análise muito profunda disso, dá para fazer uma análise bem legal e bem interessante, com várias imagens no seu trabalho, inclusive. E quinta dica, o autista como comunicador. Por que esse tema específico? Porque uma das maiores características do autista é a dificuldade da comunicação. No entanto, tem tantos autistas que são comunicadores, sabe, que fazem faculdade de comunicação, que gostam da comunicação e que não tem tanta dificuldade assim de comunicação. E isso é uma análise legal de fazer a análise do autista como comunicador, de fazer esse debate. Os autores que eu trago aqui para vocês hoje são o Pericinoto, Whitman, Henriques, Ortega e Ohu. Vários deles trabalham o autismo, mas vários deles trabalham a neurodiversidade como geral, assim mesmo. A Ortega, por exemplo, trabalha neurodiversidade, assim, como geral. O Ohu trabalha autismo mesmo, mas tem vários que trabalham no geral. E só para recapitular, os 5 temas que eu trouxe aqui hoje são: primeiro, por que diversidade e inclusão importam? Segundo, o que é a neurodiversidade? Levantamento bibliográfico. Terceiro, como é feita a inclusão de autistas com as metodologias do novo ensino médio? Quarto, o símbolo do autismo versus o símbolo da neurodiversidade, uma análise. E quinto, o autista como comunicador. Gente, eu espero que vocês façam um ótimo trabalho. Eu sou a professora Mariana Benetti. Muito obrigada. Acabei, gente. Eu espero que vocês tenham facilidade para editar, viu? Deixa eu ver como que eu pauso aqui. Stop share. Acho que é isso. Stop